A importância dos animais na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é provavelmente o evento mais bem documentado da história mundial. Existem inúmeras histórias de indivíduos, comunidades e países ao redor do mundo que vivenciaram aqueles tempos. A intenção deste canal é contar as histórias pessoais, as menos conhecidas e às vezes, não contadas, verdadeiras daquela guerra. O Muro da Liberdade Memorial da Segunda Guerra Mundial. Fica localizado em Washington, capital dos Estados Unidos da América. Infantaria montada em camelos. Brigada Imperial Camel Corps, ativa de janeiro de 1916 a maio de 1919. Foto posada da esquerda para a direita em tropas australianas, britânicas, neozelandesas e indianas. Desde os tempos antigos, os animais têm se envolvido na vida dos homens, e em suas guerras. Eles são convocados para uma guerra, não têm escolha nem voz, mas servem lealmente. Os animais em tempos de guerra têm a capacidade de lutar contra o inimigo, transportar homens e equipamentos, contribuir para o sucesso de operações militares, salvar vidas e aumentar o moral. Estas são as suas histórias. Os camelos foram chamados de navios do deserto, pois prosperam e trabalham em um mar de areia, não de água. O primeiro uso documentado de cavalarias de camelos na guerra foi em 853 a.C. Eles também eram usados para transportar pessoas, mercadorias e cargas, como foi o caso de seu uso na Rota da Seda. Uma caravana na Rota da Seda podia consistir de 500 a 12.000 camelos. Por centenas de anos, eles foram o único meio de transporte nos desertos da Austrália, África e Ásia. Os dois camelos mais comuns são o bactriano, a 2 corcovas, e o dromedário, a 1 corcova. Em algum momento antes de 1200 a.C., camelos bactrianos podiam ser montados e celas para eles foram desenvolvidas. As características únicas de um camelo os tornam um bem valioso para uso no deserto ou outros ambientes áridos e hostis. Entenda os benefícios do camelo. Em primeiro, capaz de carregar uma carga de 600 libras a 270 quilos, por mais de 60 milhas a 95 quilômetros, por dia e pode andar 12 horas seguidas por mais de 15 dias sem água. Segundo, pés grossos e acolchoados e pernas longas permitem fácil movimentação sobre areia e terrenos acidentados. Terceiro, fechamento voluntário das narinas em tempestades de areia e cílios grossos e longos protegem os olhos. Quarto, suporta mudanças de temperatura corporal a dias quentes e noites frias no deserto, que matariam outros animais, e pode comer quase todas as plantas, incluindo cactos, por causa de seu revestimento protetor de couro e grosso na boca. Disse que um camelo sedento pode beber mais de 20 galões de água a 75 litros, em alguns minutos. No lado negativo, foi notado que cavalos não gostam do cheiro de camelos, e cavalos podem ficar desorientados e alarmados quando perto deles. Dependendo de que lado você está, o camelo pode ser uma arma anti-cavalaria eficaz. E como os camelos se movem tão lentamente, eles são alvos perfeitos para o inimigo. À medida que os Estados Unidos se expandiam para o oeste, alguns oficiais militares, já na década de 1830, expressaram interesse em usar camelos em atividades militares nas áreas desérticas do sudoeste americano. Em 1855, o então secretário de Guerra dos Estados Unidos, Jefferson F. Davis, garantiu do Congresso dos Estados Unidos uma verba de $30.000 para comprar camelos na área do Mediterrâneo. Jefferson, um graduado de West Point e senador do Mississippi, serviu durante a Guerra Mexicano-Americana, a de 1846 a 1848, no México e no Sudoeste e estava familiarizado com a proposta de camelos sendo usados pelos Estados Unidos. No mesmo ano, o Major Henry Wayne do Corpo de Quartermasters dos Estados Unidos e David Dixon Porter, que comandava o USS Supply, a navio de guerra dos Estados Unidos, zarparam para o Mediterrâneo para comprar camelos. Em fevereiro de 1856, o Supply zarpou para o Texas após comprar 33 camelos no Egito, Tunísia e Turquia. Em 14 de maio de 1856, o navio chegou a Indianola, Texas, uma cidade portuária no Golfo do México. Os camelos foram movidos aproximadamente 60 milhas, a 97 quilômetros, ao norte de San Antonio, Texas, para Camp Verde, Texas, que foi designada uma estação de camelos. Os camelos se destacaram como animais de carga, mas os soldados tiveram dificuldade com eles agitando cavalos, cuspindo, mordendo e com o cheiro. Então o tenente-coronel Robert E. Lee, que liderou uma pequena caravana de camelos em 1860, teve uma visão positiva dos camelos como animais de carga militares eficazes. Eles manobravam bem no clima e no terreno. Alguns dos camelos foram movidos para um posto dos Estados Unidos na Califórnia.
O início da Guerra Civil Americana em 1861 essencialmente encerrou o experimento. Um uso dedicado para os camelos nunca foi estabelecido, e a guerra ocorreu principalmente no leste dos Estados Unidos com diferentes problemas climáticos e ambientais do que o oeste americano. Tropas confederadas ocuparam Camp Verde em fevereiro de 1861. Um dos camelos de lá, Velho Douglas, tornou-se o mascote da 43ª Infantaria do Mississippi da Guerra Civil. No final, alguns dos camelos escaparam, alguns foram vendidos para circos e garimpeiros, ou simplesmente abandonados. Após a Guerra Civil, o governo vendeu os camelos restantes. Houve avistamentos de camelôs no sudoeste americano até a década de 1940, alguns dos camelos que escaparam se aclimataram à área e voltaram para casa. Assista a segunda parte deste vídeo aqui no nosso canal Contos Reais. E não esqueça de se inscrever para mais histórias sobre o mundo.